Como montar uma biblioteca antirracista para as nossas crianças. Se você chegou nesse vídeo já é uma ótima coisa, porque você provavelmente buscou esse termo antirracista, ou então você se interessou quando esse vídeo apareceu aí como sugestão. Isso porque quando a gente fala de antirracismo, nós não estamos falando de uma mera questão de representatividade, né? Que é claro que é importante. E a representatividade seria aí a presença de negros e negras ocupando o espaço, né? Então, se a gente pensasse numa literatura infantil com representatividade, a gente pensaria que isso daria espaço para muitas outras etnias, além daquelas que já predominam aí na literatura infantil e infanto-juvenil há muito tempo. Mas o antirracismo ele vai muito além disso, porque ele é uma luta consciente que se propõe a aprender o que é o racismo de verdade, para então combatê-lo, porque racismo, muitas pessoas acreditam que é uma atitude individual de ódio, de discriminação, e que, portanto, basta a pessoa dizer, olha, eu não tenho tais atitudes, eu não me vejo como racista, para se isentar do problema. Mas conforme a gente vai aprendendo, a gente entende uma coisa que, aliás, é muito evidente, mas que às vezes a gente finge que não vê, é que o racismo, ele é muito estrutural, ele está apoiado em diversas estruturas aí espalhadas pela nossa sociedade, e é por isso que é tão fácil reproduzir o racismo, porque ele acontece de maneira estrutural, sistemática, silenciosa, e muitas vezes ele não depende da nossa atitude individual. O racismo ele já está tão estruturado mesmo, ele já funciona tão bem há tanto tempo aqui com exclusão, com discriminação, que a gente acaba reproduzindo sem perceber. Daí a importância de aprender, né, principalmente com quem sabe sobre o assunto e tentar então, da melhor maneira possível, participar ativamente da luta contra o racismo. Você pode começar, por exemplo, com um livro, que é um livro infantil ilustrado muito fofinho, ele é de não ficção, chamado Pequenas Grandes Líderes, Mulheres Importantes da História Negra. Ele conta a história de 40 mulheres pretas da história das mais diversas áreas, figuras muito celebradas, mas figuras também pouco celebradas, químicas, poetas, ativistas, cineastas. Então esse livro é uma grande oportunidade para trazer esses nomes que é difícil a gente acessar tudo de vez. Então esses livros de não ficção, eles são muito legais para isso. Outro que eu gostei muito, eu já até indiquei aqui no canal, é o livro O Ônibus de Rosa, que fala sobre Rosa Parks. Eu, inclusive, comprei outro livro da Rosa Parks, mais infantil, que é daquela coleção Gente Pequena, Grandes Sonhos, que se chama Rosa Parks. Então, esse livro são mais para os pequenininhos, mas O Ônibus de Rosa é um livro perfeito para trazer uma figura tão importante da luta contra o racismo nos Estados Unidos, mas é claro que inspira o mundo todo. Então vamos lá conhecer o top 10 e à medida que os livros forem passando eu vou comentando. O primeiro que eu vou indicar para vocês é o Tanto Tanto, da Trish Cook. Esse é um livro ilustrado com formato grande, as ilustrações são uma graça e a história é muito bonitinha, muito cotidiana. É sobre uma família que está dando uma festa e conforme vão chegando os convidados, todo mundo quer abraçar um bebê que é muito fofo. É bem o que acontece na vida real, quando o bebê é aquele centro das atenções. Todo mundo que chega para a festa dele quer falar, quer abraçar, quer pegar. Então esse livro vai falar disso e, é claro, vai trazer muita representatividade, porque essa família aí é uma família preta. Depois eu indico para vocês Os Óculos de Cor, que foi vencedor do Jabuti 2023 e foi escrito pela Lila Mortiz Schwartz. E ele vai contar a história de um menino branco e uma menina negra e vai mostrar a diferença aí de classe social, mas também uma diferença cultural. E vai mostrar que eles não têm tanta consciência assim de como é o mundo do outro, principalmente pensando nessa diferença realmente de classe social, né? De como cada classe ali mantém os seus valores. Então esse livro vai ser muito interessante porque vai ser uma oportunidade de conversar sobre isso, de mostrar isso na prática, porque já abre os olhos aí dos leitores para uma realidade que é tão presente e tão constante. Depois, Os Dengos na Moringa de Voinha. Esse livro eu acho muito interessante, porque ele vai falar de todo um universo afetivo familiar de uma família negra que preservou muito as suas raízes e o seu modo de ser e a sua ancestralidade, que vai ser representada aí por essa moringa, que é uma palavra de origem africana.
e nessa moringa, que é como se fosse uma espécie de vasilha, muitas coisas deliciosas são servidas e tudo isso vai criando afeto entre aquela família. Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa faz parte de uma coleção que é ilustrada aí pelo Walter Lara. Essa coleção é uma graça porque ela vai trazer os principais e mais famosos contos de fadas aí com a nossa cultura aqui do Brasil, misturando as nossas próprias histórias populares, que no caso de Chapeuzinho Vermelho aí dos contos de Grimm, o grande bicho-papão é o lobo mau, e aqui a gente vai misturar com a lenda do Boto Cor-de-Rosa. E essa coleção, em geral, traz protagonistas negros aí nas ilustrações. Meu Avô Africano, de Carmen Lúcia Campos, faz parte de uma coleção dos avós, que tem meu avô japonês, meu avô italiano, meu avô português. Essa coleção é muito legal porque ela vai falar de muitos povos aí que formaram toda a cultura que a gente tem aqui no nosso país. São os povos aí que fizeram parte da nossa história e essa Meu Avô Africano vai tratar disso e vai mostrar como a infância aí desse menino vai ser marcada pela história do seu avô e de como essa história de um avô africano é completamente diferente de um avô europeu. Então ele vai mostrar aí toda a realidade da escravidão, a realidade de ter sido exilado, né, da própria terra e da própria cultura. Então esse livro com certeza vale muito a pena. Inari, a Menina de 5 Tranças, é um livro do africano Onjaki. Eu já mostrei um livro aqui logo que eu abri o canal, um livro desse autor que tem uma escrita muito poética e ele escreve em português também, né? É a língua nativa do país dele. E esse livro, claro, traz toda a escrita dele, que é tão característica e é tão bonita também. E essa história vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir aproveitar um aspecto cultural realmente da África a partir da história dessa menina de 5 tranças aí, que ela mora numa tribo e vai ter uma tribo aí rival e vai tratar também da guerra entre essas tribos. E é claro, as ilustrações são muito interessantes também para as crianças. A coleção Mulheres Black Power vai trazer aí a história de 3 mulheres negras super importantes aí para a história. A Carolina Maria de Jesus, a Rosa Parks e a Conceição Evaristo. E existem também outros títulos com outras personalidades, inclusive outras personalidades negras também, então vale a pena conhecer essa coleção. E agora 2 livros infanto-juvenis para as crianças maiores aí entrarem numa aventura bem de fantasia. A primeira é uma duologia, que é a duologia do Jim Knopf, do Michael Ende, que eu sou super fã desse escritor. E essa história é muito legal, muito fantasiosa. Inclusive tem 2 filmes que estão disponíveis aí na Amazon Prime, que é o Jim Knopf e Lucas Maquinista e o Jim Knopf e os 13 Piratas. O livro, gente, dispensa apresentações. Eu tenho inclusive que fazer um episódio só sobre esses 2 livros do Michael Ende. Mas é um livro que traz um protagonista negro, o que para a época era assim algo muito diferente. O Michael Ende, ele é alemão, então ele escolheu como primeiro romance infanto-juvenil fazer aí a escolha de um protagonista preto. E também o livro Momo dele vai ser uma criança mestiça, porque a Momo aí, ela é descrita como sendo uma mistura de alemão e uma africana. Então é muito interessante ver como o Michael Ende estava sempre aí à frente do seu tempo. Outra saga legal é a Marie e os Irmãos da Noite, que foi escrita pelo B.B. Alston. E a Marie encontra uma maleta misteriosa e acaba descobrindo uma agência de casos sobrenaturais. O irmão dela está desaparecido há algum tempo e ela estuda numa escola de elite. Ela não consegue estabelecer amizades, então ela é uma menina mais reclusa. E a partir dessa descoberta, ela vai tentar achar o paradeiro do irmão, mas é claro, vai acontecer muita coisa. Afinal de contas, nós estamos falando de um universo mágico que tem seres extraordinários como fadas, lobisomens e até mesmo alienígenas. E é isso, essa foi a minha seleção para montar uma verdadeira biblioteca antirracista. Agora você já vai ter plena capacidade de escolher novos títulos, uma vez que você sabe quantos pontos de vistas diferentes é importante trazer para montar essa biblioteca, para que a gente possa falar sobre diversos temas com as crianças. E assim, ao longo aí da nossa jornada educativa, nós vamos realmente contribuindo
para toda essa questão aí de uma educação antirracista, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de usar os meus links e eu vejo você no próximo episódio de Onde Virem os Livros. E muito obrigada por estar aqui comigo.